Boa noite, queridos irmãos. Hoje, Dia das Mães. Como foi o seu dia? Como foi o seu almoço? Diferente, né? Porque com essa pandemia não pode haver aglomerações. Então, querido, hoje nosso culto de louvor e adoração é um culto em que a mãe novamente será alvo de nossa gratidão ao Senhor. Curva sua fronte, feche seus olhos. Vamos iniciar nosso culto orando ao nosso bom Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para cultuar o seu nome. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba o culto desta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sim.
esse texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Nesta noite eu quero compartilhar com você a respeito de 3 atitudes que Ana tomou para alcançar graça aos olhos de Deus e ser mãe. Ela não se limitou à sua incapacidade física. Era conhecida como uma esposa que não podia ter filhos. Naqueles dias era chamada de uma mulher seca. Mas o amor que ela tinha pelo seu esposo e o desejo profundo que ela tinha de alegrar o coração do seu marido não a limitou em reconhecer a sua impossibilidade e aceitar. Naturalmente que Ana já havia buscado recursos na medicina da época, em outros meios, os quais disse para ela: Ana, para você é impossível ter filhos. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude que serve para as nações, para as mulheres, principalmente a você que não pode ter filhos. Ouça as 3 atitudes que Ana tomou, que a levou à vitória. Em primeiro lugar, do versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel, eu leio assim: Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela estava no momento emocional muito forte, porque ela já havia feito muito esforço e a bênção não tinha chegado. Mas Ana, diz o texto, ela tomou um propósito na sua vida: eu vou buscar a Deus em oração. Ela entendeu que Deus podia ajudá-la. Ela entendeu que os homens nesse momento já não podiam fazer nada por ela. Somente uma intervenção divina, somente uma manifestação de Deus na vida dela podia mudar o seu quadro e ela gerar filhos. Queridos, diz o texto que Ana começou a orar, Ana começou a pedir a Deus, Ana começou a intensificar sua busca, a sua intercessão, e ela começou a investir tempo em oração, orando em casa, orando no templo. Deus começou a ser incomodado pelas orações de Ana, e ela começou a buscar intensamente: Deus, eu quero ter filhos, Deus, muda a minha situação, Deus, muda o meu quadro, Deus, me dê bênção, eu quero experimentar a bênção de ser mãe. Diz o texto bíblico que o coração de Deus se moveu à oração e à fé desta mulher. Versículo 19 e 20 diz assim: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Deus se lembrou, Deus respondeu, Deus atentou ao clamor, ao pedido desta mãe no seu tempo. Isto mostra para nós que os ouvidos de Deus estão atentos às orações do seu povo. Os ouvidos de Deus
estão atentos à oração do clamor. O pedido de Ana no tempo de Deus foi respondido e ela deu à luz ao menino que se chamou Samuel. Queridos, isto me leva a pensar a segunda característica de uma mulher com propósito, de uma mulher que serve para nós de referência às nações no que diz respeito a alcançar bênçãos de Deus. Primeiro, ela não se limitou à palavra humana, ela orou ao Senhor, ela clamou ao Senhor e Deus ouviu sua petição. Em segundo lugar, a graça foi alcançada, porque o nosso Deus, ele não é surdo, ele ouve, ele está atento à oração dos seus filhos. Deus respondeu o pedido de Ana e a graça chegou até ela, chegou até a sua casa. Eu fico imaginando a alegria de Eucana, a satisfação desta família, a alegria de Ana agora em poder ter filhos, o desejo do seu coração. O choro agora se transformou em alegria. As lágrimas agora foram enxugadas. E o sorriso e a expectativa da chegada desta criança no coração desta mulher. Deus a abençoou profundamente e o desejo do seu coração foi atendido. No versículo 24 e 28 desse texto, eu leio a seguinte verdade: Eucana, seu marido, lhe disse: fica em casa. Isso me faz lembrar o tempo que estamos vivendo hoje. Fica em casa, porque eu vou adorar ao Senhor e você está com um neném novo. Porque no propósito do coração de Ana é que quando seu filho fosse desmamado, ela o levaria para ser criado no templo. Havendo-o, versículo 24, desmamado o bebê, tomou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança, quando começou a frequentar a casa do Senhor. Quando começou a habitar na casa do Senhor. Um outro exemplo que Ana traz para nós é que crianças precisam frequentar a casa de Deus. Deus alcançou a bênção. Ana alcançou a bênção de ser mãe. Ela pediu a Deus um filho. Deus concedeu vitória. Mas agora ela queria criar o seu filho na presença do Senhor, na casa do Senhor. Filhos são herança do nosso Deus, diz o salmista. Mas filhos não podem ser empecilhos para que nós deixemos de frequentar a igreja. Filhos não podem ficar em casa quando nós estamos participando dos cultos. Ana dá o exemplo para nós de que ela esperou o menino se desmamar. Chegou o momento oportuno e começou a criá-lo no templo, aos pés do sacerdote Eli, na casa de Deus. Isto é referência para nós, isso é referência para você, mãe, que muitas vezes não frequenta os cultos da igreja, colocando a culpa, colocando um peso sobre os seus filhos. Filhos precisam ser criados na igreja, são herança do Senhor. Na sua idade, eles já começam a ter entendimento de quem é Jesus, das coisas sagradas. Filhos precisam ver em nós o exemplo. A educação cristã, a educação religiosa, os ensinamentos sagrados são ministrados dentro da nossa casa, mas precisam ser confirmados na igreja. Desde pequeno, a mãe e o pai precisa ter consciência que a criança precisa crescer no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que você anda, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É a palavra
que nós aprendemos do livro de Provérbios. Queridos, nós precisamos investir nos nossos filhos. Primeiro, pedindo a Deus: Senhor, me dê filhos. Intercedendo a Deus pelos filhos. Nossos filhos precisam de nossa intercessão. A oração precisa estar presente na nossa casa, na nossa família. Nossos filhos estão atravessando dias muito difíceis na sociedade e nós precisamos estar de joelhos orando por eles. Nossos filhos precisam ser alcançados pela graça de Deus para que andem no caminho do Senhor. Estamos vivendo numa sociedade onde uma grande massa de adolescentes estão vivendo na marginalidade. Muitas mães têm fracassado, muitas famílias estão sofrendo a dor de um caminho torto, de um caminho errado da criança. Nós precisamos investir na formação intelectual, mas na formação espiritual também dos nossos filhos. Não podemos atribuir à igreja uma responsabilidade que é da família. A família precisa ensinar o caminho que é Jesus para os seus filhos. É responsabilidade da mãe, é responsabilidade do pai ensinar o caminho que é Jesus para os seus filhos, para que ele alcance graça. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é um privilégio, é um prazer, mas que traz muitas responsabilidades. Querido, crie seu filho aos pés do Senhor. Traga seus filhos à igreja. Dê exemplo para eles. Nossas crianças aprendem com o que nós falamos e aprendem com o nosso comportamento. É o aprendizado através da fala, o aprendizado através dos nossos olhos, dos olhos da criança, o que ela está vendo no dia a dia dos pais. Traga os seus filhos à igreja, venha criá-los na casa do Senhor, venha trazer seus filhos para juntamente com você adorar a Deus, na linguagem, no entendimento, no conhecimento. Criança não atrapalha culto. A igreja é que precisa proporcionar um espaço, uma linguagem, um local adequado para que a criança sirva ao Senhor na idade, no entendimento que ela tem. Então, queridos, nesses dias, Ana traz para nós 3 atitudes de uma mulher, de uma mãe, para a nossa reflexão. Impossibilitada de ter filhos, ela não se acomodou. Buscou o Senhor, intensificou em oração, moveu o coração de Deus, alcançou a graça, e ela criou o seu filho aos pés do Senhor, no templo, na casa de Deus. E a história segue, e nós aprendemos quem foi Samuel. Um grande homem de Deus. Mas para que ele chegasse a esse estágio, uma mãe estava por trás dele, criando, sustentando, intercedendo, contribuindo com o seu comportamento na formação deste homem que foi grandemente usado por Deus na sua história de vida. Eu não sei como tem sido a criação dos seus filhos. Não sei como tem sido você como mãe, mas eu espero que Ana, na noite desse dia, de alguma forma, venha contribuir, mãe, para que você venha criar os seus filhos na admoestação do Senhor, para que ele, quando crescer, não se desviar do caminho de Deus. Que o seu filho, sua filha, sejam grandes homens usados por Deus. Tenha uma boa noite. Mais uma vez,
Parabéns, mãe, Deus te abençoe, receba o meu forte e alegre abraço. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe. Chegamos ao final do nosso culto nesta noite de domingo e eu quero agradecer a você que esteve sintonizado conosco nesta reunião de adoração e louvor ao nosso bom Deus. Lembrando aos meus queridos que durante a semana nosso relógio de oração continua. Veja o seu horário e interceda ao Senhor. Também quero orientar você para que às 17 horas esteja unido numa grande corrente de oração, orando pela família. Lembrando também que durante a semana estamos disponibilizando devocionais para que você realize na sua casa o culto doméstico. A igreja não está realizando reuniões internas, mas ela está viva e ativa em cada lar,
chama a esposa, chama o esposo, chama os filhos, reúnam a mesa e juntos realizem o culto doméstico. Lembrando também aos irmãos que a igreja tem os seus compromissos financeiros. Dízimos e ofertas nós precisamos devolver. Não retenha o dízimo do Senhor. Entregue uma oferta para o culto. Lembrando aos queridos irmãos também que álcool e gel, máscara são as armas que nós temos, o remédio que nós temos no combate a este novo coronavírus que tem ceifado muitas vidas. Querido, leve a sério. Muitas pessoas estão morrendo e sendo infectadas. Nosso município está crescendo o número de infectados. Leve a sério. Não espere acontecer uma tragédia na sua casa ou de um ente querido mais próximo seu para que você comece a levar a sério esta enfermidade. Vamos juntos combatermos este novo coronavírus, cuidando da nossa saúde espiritual, nossa saúde física, saúde da nossa família. Vamos orar para encerrarmos nosso culto. Bondoso Deus e Pai, pedimos ao Senhor proteção, livramento, cuida da nossa casa, cuida da nossa família, abençoa, Senhor, a nossa igreja, manda recursos financeiros, manda recursos espirituais, nos dê saúde física para atravessarmos esta pandemia. Nos dê agora uma noite de descanso e de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Permitindo Deus, estaremos juntos na próxima quarta-feira, 19h30. Boa noite, boa semana, Deus te abençoe.